Olá, amigos das redes sociais, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e também do programa Visão. Estamos nesta rodada de entrevista dos pré-candidatos a prefeito de Santa Rosa. E nesta oportunidade aqui, recebemos com muito prazer o candidato Anderson Mantei. Anderson Mantei tem 54 anos, é advogado, pós-graduado em Direito Tributário e é também empresário. Anderson, eu gostaria então que você fizesse a tua autoapresentação e, ato contínuo aí, a primeira pergunta: por que você decidiu ser pré-candidato a prefeito de Santa Rosa e quem deve ser o seu pré-candidato a vice, né? Minha origem é de uma família de santarrosenses muito simples, que aqui fizeram suas vidas e possibilitaram que eu pudesse cursar ciências jurídicas e sociais. Me formei em Direito e a partir de 1990 passei a exercer a advocacia aqui na cidade de Santa Rosa. Fui muito bem recebido e a partir disso tive uma ótima carreira profissional. Bem sucedido na carreira como advogado, eu recebi o convite para ser presidente do Hospital Vida e Saúde, que é onde eu dei parte da minha vida como voluntário para melhorar as condições de um hospital que estava com muitas dificuldades, que estava passando por uma série de problemas e que necessitava que a sociedade lá vislumbrasse a possibilidade de um melhor atendimento na área da saúde. A partir de então, com um grupo de amigos, formamos um novo conselho de administração para que pudéssemos fazer um enfrentamento mais direto àquilo que se passava lá no Hospital Vida e Saúde. Por que é que nós aceitamos fazer este trabalho voluntário, fazer este trabalho em favor da sociedade no Hospital Vida e Saúde? Como resposta àquilo que a cidade tinha já nos entregue, que era confiança e receptividade na nossa atividade profissional. E daí agora, nos últimos tempos aí, você decidiu pela pré-candidatura a prefeito? Sim. Como esta experiência que me foi entregue pela sociedade de assumir a presidência do hospital e poder trazer uma nova forma de gerenciamento, uma nova forma de administração de um hospital filantrópico, eu acabei aceitando esta condição de pré-candidato pelo Partido Progressistas à prefeitura do município de Santa Rosa, como um desafio de ampliar o meu trabalho em favor desta sociedade que é a que eu escolhi para viver, para constituir minha família e para trabalhar. Ok, Anderson. Vamos à próxima pergunta, então. Numa análise breve, que diagnóstico você faz do atual estágio de desenvolvimento de Santa Rosa, desconsiderando aí, Anderson, a questão da pandemia, né, que veio agora, mas digamos um pouquinho para trás e daí o tempo pretérito aí da administração última, das últimas, e também do conjunto de coisas, como tu vê o cenário, que análise você faz, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Tenho a certeza de estarmos numa cidade de vanguarda, numa cidade onde nós temos uma ótima qualidade de vida.
Não é à toa que Santa Rosa é classificada como a 12ª cidade em qualidade de vida no Rio Grande do Sul. Temos muito mais a fazer e temos que sempre almejarmos sermos a primeira cidade em qualidade de vida no Rio Grande do Sul e termos posição de destaque no Brasil. Os pontos positivos, então, é este trabalho comunitário, esta forma de organização e de exigência que a sociedade nos impõe, né? E ordenadamente, organizadamente, trabalharmos no sentido de melhorarmos a vida das pessoas cada vez mais. Este é o objetivo. E a bandeira principal, né, é trazer dignidade às pessoas. E o trabalho traz dignidade. Então, uma das bandeiras do nosso trabalho é ampliar o número de empregos e trazer renda para as famílias que necessitam. Ok, você faz uma análise bastante positiva, né? Para a gente então já passar para a terceira pergunta, que ela tem um vínculo com essa aí, Anderson, pré-candidato Anderson Manten. Um prefeito precisa se preocupar com várias áreas: infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, habitação, esporte, cultura, turismo, meio ambiente e outros. Quais áreas serão muito prioritárias em sua gestão? O atual prefeito juntou algumas secretarias, fato que ajuda na redução de despesas, mas que às vezes enfraquece ações específicas de secretarias. Isso é quem está colocando a opinião própria aqui. Mas tudo bem. Quais serão os seus projetos e em relação a esse enunciado que a gente colocou aqui, da forma toda das secretarias atuarem e as suas ideias principais? Com certeza nós daremos um ar de administração e de gestão em todas as áreas pertinentes e de responsabilidade do município. Mas é fundamental, né, nós atendermos de forma muito boa saúde, educação e desenvolvimento urbano e rural. Então são pontos chaves do nosso projeto de plano de governo: saúde, educação e desenvolvimento urbano e rural. Ok. Próxima pergunta: como o senhor viu a decisão de derrubada do ginásio Moroni e a venda daquele terreno? De forma acertada. Eu acredito que nem mesmo condições de segurança para a prática de qualquer esporte o ginásio tinha mais. Então, com a sua demolição e a venda dos terrenos, nós podemos fazer investimentos, por exemplo, na saúde, na educação e no desenvolvimento. Ok. A próxima. O Abosco foi um hospital que marcou época pelos relevantes serviços prestados durante décadas à cidade e região. O seu fechamento se deu em função de quê, em sua opinião? E que ideia o senhor tem sobre o seu futuro? Na minha opinião, a crise, né, a crise financeira que envolveu a Abosco se deu já de muitos e muitos anos atrás. Eu recordo, né, que em uma reunião na Câmara de Vereadores com todas as forças econômicas e políticas do município, né, um auditor que lá se manifestou nos referiu assim: a Abosco já nasceu falida, porque a Abosco trouxe com ela uma dívida que era do Hospital Dom Bosco. Então ela já iniciou com muitas dificuldades. E esse gerenciamento, né, de uma empresa que nasce com muitas dívidas, ficou de difícil solução, que acarretou com a decisão
dos sócios da Abosco em sua autoliquidação extrajudicial. Então, não foi uma decisão das forças empresariais, não foi uma decisão dos políticos de Santa Rosa, mas foi uma decisão dos sócios da Abosco, o fechamento, a paralisação das atividades por absoluta impossibilidade de continuar o funcionamento com aquele volume de dívidas que se apresentava naquela época. E o que o senhor está pensando caso... A solução, vira? no meu entendimento, passa pela iniciativa privada. Como passou a solução do Hospital Vida e Saúde? A sociedade se organizou, formou um grupo e assumiu a administração do Hospital Vida e Saúde e transformou a realidade do Vida e Saúde num hospital prestes a fechar as portas, num grande hospital de referência estadual. Então, no meu entendimento, passa pela organização da sociedade em assumir aquele hospital. E como executivo, o senhor articularia nesse sentido? Com certeza, o poder executivo, como já esteve ao lado, né, da Abosco, sempre estará ao lado da Abosco. Nós temos que entender que um hospital, e eu não conheço nenhum outro exemplo no Rio Grande do Sul, de um hospital público municipal, partindo para um lado de estatização desta casa de saúde, nós temos que entender que uma situação é o poder público estar ao lado do hospital e nós estaremos sempre ao lado do Hospital Abosco. O que nós temos que entender é que a sociedade precisa se organizar e ir lá naquele hospital desenvolver o seu trabalho. A partir de então, ter a parceria do município, a parceria do Estado e a parceria da União. Ok. Quem vão ser os seus protagonistas na gestão diária, liderando equipes? Pessoas com perfil técnico ou pessoas com perfil político? Uma mescla disso. Nós precisamos ter os técnicos e os políticos, com autoridade e com autonomia para realizar o seu trabalho, e nós, como condutores, como administradores, acompanhar, delegar e acompanhar. O trabalho de um prefeito, o trabalho de um presidente deve estar sempre acompanhado de pessoas competentes, técnicas, que consigam desempenhar bem o seu papel. Ok. O esporte, a cultura e o turismo sempre são áreas que não recebem o devido valor. Isso de maneira geral, né? É uma questão que a gente vê assim, não é coisa específica. O senhor tem plano de apoiar mais essas áreas? Com certeza, acho que são áreas importantíssimas, né? Através do esporte e da cultura, por exemplo, nós podemos afastar os nossos jovens, né, daquilo que não é bom, daquilo que não é correto. Então, nós temos sim que ter uma atenção especial com o esporte e com a cultura. O turismo é a base de muitas economias e é o futuro. Com certeza. Então nós precisamos, né, apoiar as iniciativas voltadas ao turismo, e uma delas, por exemplo, que eu sugeri nesta semana que passou na web, né, é a criação de a ampliação do nosso mercado público municipal e tornar o nosso mercado público municipal um local
que atenda todos os dias e que se torne um ponto turístico regional, assim como nós temos um mercado público em Porto Alegre que atrai visitantes do estado inteiro, um mercado público em São Paulo que atrai visitantes do país inteiro. Nós podemos ter aqui em Santa Rosa um mercado público diversificado e sem mexer com ninguém, sem prejudicar, pelo contrário, sempre buscando a valorização daqueles que trouxeram o mercado até aqui e a possibilidade de que ampliem aqueles que assim desejarem suas atividades e que possam ter lá um atendimento àqueles que assim desejarem, né, todos os dias da semana, possibilitando que aquelas pessoas que venham a Santa Rosa possam ir ao mercado público municipal, comprar os seus hortifrutigranjeiros, tomar um café e saborear um gostoso sanduíche. Anderson, as duas próximas perguntas, elas têm um link com o que tu acabou de falar, e que uma delas que são duas perguntas de dirigentes empresariais, né, de entidades representativas aí. Do Cindy Lojas, então, Leonides Fredi, eu vou fazer primeiro a primeira pergunta dele, depois a do Odailson Eder, da CISAP, né? Em sua avaliação, qual a importância do comércio e quais as políticas públicas que podem e devem ser implementadas no município? Bom, a importância do comércio, o comércio é fundamental, né? O comércio, a indústria, o comércio, a prestação de serviços devem ser sempre incentivadas, devem receber do poder público sempre a sua mão e com políticas de desburocratização, de facilitação dos negócios e de parceria. Então nós precisamos ter o entendimento de que o poder público é parceiro e está ao lado dos comerciantes, e está lá para servir os comerciantes e a comunidade, e assim deverá se portar, né, como vem se portando até hoje, no sentido de acolher as demandas e solucionar as demandas apresentadas pelo comércio para que ele possa se fortalecer e se ampliar. Por quê? Porque aqueles empresários, comerciantes, precisam do apoio, muitas vezes, do poder público, e com este apoio ele é muitas vezes decisivo na continuação ou não do negócio. Então, uma das bandeiras que eu apresento é a facilitação e a desburocratização do comércio, com a liberdade de horário para que nós possamos ampliar o número de vagas, porque se nós temos um horário ampliado de atendimento, pressupõe a contratação de mais pessoas, pressupõe a ampliação do negócio e pressupõe que as pessoas possam exercer a sua atividade de forma digna, recebendo como contrapartida um salário e o sustento de suas famílias. Anderson, a próxima pergunta, ela caminha ao lado dessa última aí, dessa feita pelo presidente do Cindy Lojas. A próxima pergunta do Odailson é também sobre desenvolvimento econômico, mas tem um viés aí da questão do empreendedorismo. Ele pergunta: qual a proposta efetiva ou concreta, ou qual o modelo que vais adotar para a criação de um ambiente de empreendedorismo e desenvolvimento econômico para Santa Rosa? Nós vamos criar um ambiente para o desenvolvimento do empreendedorismo em Santa Rosa, desburocratizando, né, as iniciativas no sentido da criação de novas empresas. Então nós teremos que ser ágeis e apresentar imediatamente ao
empreendedor, né, as condições para que ele exerça aqui em Santa Rosa a sua iniciativa. Então, o poder público tem que ser um indutor, um incentivador, mas em primeiro lugar, ele deve ser rápido e ágil nas respostas a aquilo que for demandado. Por exemplo, né, nós temos aqui em Santa Rosa, no agronegócio, que é a base da economia regional, em processo de instalação, uma nova montadora da Stara, que viu aqui a possibilidade de produção dos seus implementos agrícolas, né? Então, o município tem que rapidamente ultrapassar as bandeiras e conceder as licenças e incentivar aqueles negócios que geram emprego, geram renda, né, e geram dignidade às famílias. Como no exemplo, caso prático aqui, da Stara, que está em processo de instalação na cidade de Santa Rosa. Muito bom. Nós vamos agora para a última pergunta, Anderson. O Brasil, ou melhor, temos duas perguntas ainda. O Brasil vive hoje uma forte polarização que colocou de um lado os seguidores de Lula e do PT e de outro os seguidores do atual presidente Bolsonaro. Vivemos crises políticas mais frequentes aí nos últimos tempos e o Brasil tem agora a questão das consequências financeiras da pandemia, né? Como é que se pode projetar um governo de realizações se os recursos forem bem limitados? E junto com essa pergunta, as estratégias, ou se vocês, como partido, como pré-candidatos, têm nos seus anseios também a ideia de alianças com outros partidos. Eu não concordo com a polarização de petistas e bolsonaristas. Eu acho que isso precisa ficar bem claro. Existe, de um lado, uma quadrilha que estabeleceu o maior esquema de corrupção da história universal, que trouxe a desgraça, o desemprego, a corrupção e tudo isso que aconteceu no Brasil. E existe do outro a sociedade que se reorganizou, que é a favor da ordem, que é a favor do retorno ao civismo, que é a favor do orgulho nacional e que tem como bandeira a família, a religião, o trabalho e o bem. Então, eu não concordo com essa questão de polarização entre PT e bolsonaristas, entre Lula e Bolsonaro. Para mim, a sociedade se organizou e se colocou, né, contra este mal, contra isto tudo que se fez ao Brasil. E nós estamos do lado do bem, do lado da família, do lado do trabalho, do lado da ordem, do lado da organização e de tudo aquilo que nós estamos vendo que está acontecendo no Brasil. Nós temos 1 ano e meio de governo Bolsonaro e nós não estamos vendo nenhum escândalo de corrupção. Nós conseguimos quebrar a Petrobras, nós conseguimos fazer com que o país fosse desacreditado no mundo inteiro em função deste esquema astronômico de corrupção. Então, uma situação é PT e Bolsonaro, outra é a sociedade organizada que nesse país se contrapôs a tudo isso que foi feito aqui. Com relação a essa segunda questão de trabalhar sem recurso, é tudo que eu sei fazer. Eu, de uma família de origem muito simples, me formei e com quase nada, ou com os meus livros,
eu estudei, trabalhei e venci. Eu assumi o Hospital Vida e Saúde com nenhum dinheiro. O primeiro movimento que nós tivemos lá no Vida e Saúde foi um show de bandas para recebermos como doação, como entrada no centro cívico, material de higiene e limpeza. Vocês conseguem imaginar um hospital que não tem material para lavar o banheiro do hospital? Na nossa casa é um caos, um hospital é uma tragédia. Pois é, lá nós não tínhamos dinheiro nem para comprar material de higiene e limpeza. E nós, com planejamento, organização e trabalho, elaboramos um projeto de 20 anos e hoje, 15 anos depois, estamos colhendo os frutos do bom trabalho e da organização, transformando aquela realidade num hospital de referência estadual. Então, menos dinheiro em razão da pandemia é normal, é o que nós sabemos fazer, trabalhar com menos dinheiro. Ok, Anderson. Antes, então, de fazermos a última pergunta, na verdade, temos que fazer uma outra pergunta muito importante. O senhor, em sendo prefeito, Anderson Matei, irá ter um canal para ouvir os anseios da comunidade rotineiramente ou deixará que as secretarias acolham as reivindicações referidas, etc.? Nós teremos, sim, um canal para ouvir os anseios da sociedade, assim como nós estamos, inclusive, hoje, ouvindo a sociedade na preparação do nosso plano de governo, né, do nosso projeto, nós teremos, sim, mas também, e com toda a responsabilidade, os secretários, uma delegação responsável, os secretários também irão ouvir os anseios da sociedade. Então, nós manteremos todos os canais hoje existentes para que nós possamos ouvir aquilo que a sociedade necessita e nós iremos autorizar os secretários, delegar isto aos secretários, para que os secretários, no dia a dia, todos os dias, escutem os anseios e nós possamos atender aquilo que a população precisa. Vamos então a essa última pergunta, que é de caráter extremamente político, da importância da política, da questão dos sistemas, etc. e tal. Você entende como uma questão importante, talvez imprescindível hoje para o Brasil fazer uma reforma política, reduzindo número de mandatos em todos os cargos e de agentes políticos, em toda a máquina da atuação política, como deputados federais, estaduais, senadores, vereadores, reduzindo também mandatos, reduzindo também as assessorias, de repente, extremamente desnecessárias em excesso que existem. Enfim, toda uma gama de recursos pesado que vai para essa área e que o custo-benefício se discute muito, que não é muito plausível. Como você vê essa questão? Você acha que o Brasil precisa disso aí para melhorar como um todo a máquina política? Eu entendo que a vida acontece no município. E hoje eu estou integralmente focado nas questões locais. Nós temos que entender, analisar e preparar um projeto de enfrentamento das nossas dificuldades e de fortalecimento das nossas virtudes. Então, no âmbito do município, né, nós temos uma situação de muita responsabilidade na administração, de muita responsabilidade no executivo e no legislativo. Então, com relação à questão local, eu estou muito tranquilo, porque aqui, com o passar dos anos, nós temos uma condição muito boa com relação à criação de cargos, de assessorias
e de uma série de outras situações, né, que se observa a nível do Brasil. Então, Santa Rosa é uma cidade modelo, Santa Rosa é uma cidade que serve de exemplo, e em Santa Rosa nós temos que achar soluções para melhorar a qualidade de vida do cidadão e avançar no sentido de trazermos para cá novas empresas que forneçam novas vagas de trabalho e incentivar de forma muito forte, de forma muito positiva, as empresas locais a ampliarem o número de vagas de postos de trabalho, para que com isso nós possamos resolver aquilo que é de mais importante nas famílias santarrozenses: emprego e dignidade no final do mês. Ok, Anderson. Agora o teu tempo aí para as tuas considerações finais, a tua mensagem final. Eu trago uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, porque para que nós possamos, a sociedade santarrozense, possamos avançar de forma planejada, de forma organizada, para uma vida melhor das pessoas. O fundamental é que a gente possa atender às necessidades que são da responsabilidade do poder público, como saúde, educação, segurança, assistência social, esporte, cultura e outras, de forma organizada e progressista, para trazer a melhoria da qualidade de vida e aquilo que nós prezamos muito, que é honestidade, força da família, da igreja e dos bons costumes desta maravilhosa cidade que é Santa Rosa. Ok, Anderson, nós agradecemos a entrevista concedida, na condição aí de pré-candidato a prefeito de Santa Rosa. Muito obrigado ao Web TV Fronteira Noroeste, ao entrevistador Vitor Abreu, pela oportunidade e pela forma democrática na ouvida das propostas e das experiências de todos os candidatos, pré-candidatos à Prefeitura de Santa Rosa. Exatamente.